Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 004/2019, de autoria do vereador Nardi Arruda, que dispõe sobre a conservação de terrenos não edificados e autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar as intervenções e dar outras providências. Coloco em primeira discussão o parecer, perguntando quem gostaria de discutir, os vereadores. Então, primeiramente o vereador Nardi, que é o autor, em seguida a vereadora Cristina, Sanderson, Reinaldo, nessa ordem. Tá. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. O projeto ele vem ao encontro da necessidade que muitos dos moradores, dos vizinhos de terrenos que normalmente são abandonados pelos seus proprietários, quando não faz um muro, quando não faz uma capina adequada, quando não providencia o passeio dentro das normas do município, causam para essas pessoas que avizinham a esses imóveis, a esses terrenos que são abandonados, e a gente tem relatos aí, vocês como vereadores devem ter também sido procurado, o terreno ficar 2, 3 anos sem limpeza, e o poder público notifica, a SUSP faz lá através dos fiscais a notificação para limpeza e gera uma multa pequena, relativamente pequena, que compensa mais o proprietário pagar a multa do que fazer a limpeza daquele referido imóvel, daquele referido terreno baldio, a cada 4, 5 meses. E com este projeto, qual é a finalidade do projeto que foi pensado? Ele tem a possibilidade da prefeitura fazer o serviço e agregar uma taxa de administração de 30% do valor executado, fazer o lançamento diretamente na dívida ativa da inscrição imobiliária daquele imóvel, mas também tem a possibilidade de fazer os valores de progressão do IPTU. Então, o IPTU progressivo, isso é previsto em lei federal, onde tem imóveis urbanos abandonados, e com a progressão deste IPTU, a prefeitura pode, através de uma regulamentação, então o projeto ele autoriza fazer a regulamentação desse IPTU progressivo. Tendo esta regulamentação, a prefeitura pode contratar uma empresa privada sem custos para o município, onde essa empresa vai fazer a prestação de serviço, manter o imóvel limpo, e a cada ano, com a evolução do IPTU progressivo e lançando diretamente o bloqueio na matrícula do imóvel, ao longo dos anos, nós temos imóveis hoje que estão abandonados há mais de 5 anos. Então seria a recuperação desse imóvel porque o custo dele, da manutenção desse terreno abandonado, ele se tornaria inviável pagar toda aquela manutenção que foi feita ao longo dos anos. E aí sim, esse imóvel ele vai trazer, o proprietário desse imóvel vai manter ele limpo, porque ele vai ter um custo muito maior do que aquilo da valorização dele ao longo dos anos, ou senão ele vai dar a finalidade fim do imóvel urbano. Finalizando, vereadores, a finalidade fim do imóvel urbano é servir à sociedade, através de uma edificação, através de uma moradia, ou de alguma construção que traga benefícios para a comunidade do entorno. Eu conto com o voto favorável de todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nardi. Próximo vereador a discutir é a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, os vereadores e vereadora, e parabenizar o vereador Nardi por esse projeto, porque nós, vereadores, já recebemos muitas reclamações de terrenos baldios, da dificuldade de achar os proprietários do terreno também, que aqui no artigo 2º fala da obrigatoriedade de colocar também a matrícula do imóvel. Vereadora Cristina, a senhora desligou o seu microfone. E eles têm aquele trabalho de conseguir encontrar o proprietário, que é muito difícil, e por muitas vezes fica difícil esse acesso. Então, parabéns, vereador Nardi, porque a calçada com acessibilidade também é importante nos terrenos, o muro também. A gente sabe que é lei
mas muitas pessoas não cumprem isso. Então, meu voto é favorável também a esse projeto. Parabéns, vereador. Obrigado, vereadora Cristina. Próximo vereador, vereador Sanderson, em seguida o vereador Reinaldo. Presidente, colegas, em especial o vereador Nardi, eu gostaria também de registrar a importância desse projeto. Todos os dias a gente recebe reclamações. Obviamente que é importante também fazer uma observação que muitos dos terrenos que tem em São José, eles estão cercados, eles estão murados, eles estão com calçadas, e mesmo assim as pessoas jogam lixo, e enfim, é uma coisa que tem que ter consciência também, mas o morador, o proprietário limpa o seu terreno, paga todo mundo para limpar, e tem toda uma participação de muitos mal educados que vão lá e jogam lixo e a cidade fica feia. Esse projeto representa muito porque é uma cidade organizada, urbanizada, limpa, sem sombra de dúvida vai ser menos problema de saúde, vai ser, enfim, menos proliferação de bichos e vai ter muito mais valorização para toda a cidade, né? Um terreno hoje com mato, ele traz também um momento de insegurança, lugar inerte, lugar para se esconder pessoas do mal que querem assaltar as pessoas, que querem roubar casas, enfim. Então, todo o reflexo positivo que tem esse projeto, se o município puder intervir e também aplicar esse IPTU progressivo, que já conheço essa matéria, vereador Nardi, quero parabenizar Vossa Excelência, que já tem em outras cidades e que é por aí o caminho. São José, nós sabemos o tamanho de São José, somos 3 vezes menor que Palhoça e Biguaçu em área territorial, temos uma densidade muito grande e precisamos a cada momento cuidar desse grande, porque isso tem um reflexo muito grande, afinal há muita terra ainda em São José e que precisa de um cuidado das pessoas e de seus proprietários, né? Vão colaborar em muito com esse processo, não podemos dar a entender que uma vez aprovado esse projeto nós estamos aplicando dificuldades, restrições, ao contrário. Nós estamos preocupados com a saúde da cidade de São José, preocupados com a valorização da cidade de São José, com a urbanização e, sobretudo, com a imagem da cidade de São José. Então, queria parabenizar o vereador Nardi e dar o voto favorável e também pedir aos outros colegas, porque isso representa muito. O município poder ter a possibilidade de intervir, limpar e depois cobrar. Obrigado, vereador Sanderson. Próximo vereador a discutir, o vereador Reinaldo de Assis Necker. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, ao público que nos assiste. É um projeto de extrema importância para o município, tendo em vista que o que nós temos de terrenos abandonados do município de São José é uma grandeza. E eu sei muito bem disso porque a gente lida diretamente com isso lá na Secretaria de Urbanismo. Inclusive, 2 semanas atrás, na rua Bom Jesus, na Procasa, ocorreu um fato lá, que tem um terreno baldio de uma empresa de Itajaí. Os andarilhos dos moradores de rua, os craqueiros, foram lá, depositaram materiais e tocaram fogo. E quase pegou fogo nas casas vizinhas. Realmente esse projeto é importante, a prefeitura tem que cobrar, a prefeitura também tem que dar o exemplo, porque a prefeitura também ela tem muitos terrenos que estão baldios, que não possuem nem muro e nem calçada. Então, o primeiro passo, a prefeitura vai ter que dar o exemplo com essa lei. O segundo passo vai ser os proprietários de terrenos baldios, porque o pessoal está apavorado. A nossa lei que fala de terrenos baldios hoje, ela é muito falha. O valor da multa é pequeno. Infelizmente, a gente tem que tocar no bolso do contribuinte, do proprietário de terrenos baldios, para eles poderem tomar providências. Eu falo isso de conhecimento próprio. Na minha rua aqui, rua Irineu Comelo, onde eu resido, no centro histórico, na rua Coletora Irineu Comelo, nós temos ali 3 terrenos enormes. São de grandes empresários que não se preocupam com as pessoas que ali moram. Já aconteceu o fato de casas ali terem suas casas invadidas por insetos, cobras. Está lá o terreno abandonado, baldio.
Parabéns, Nardi, pelo projeto de lei. Meu voto é favorável. E espero que assim que for aprovado, a prefeita bote em prática e o próprio município comece a cuidar dos seus terrenos, para dar exemplo. Obrigado a todos. Próximo vereador Moacir da Silva, em seguida o vereador Antônio Lemos. Senhor presidente, aqueles que nos assistem, cumprimentando o vereador Nardi, que é o autor do projeto, eu sou favorável, sem dúvida. Tem um viés que às vezes me preocupa com relação a alguns terrenos, e a gente conhece muitas dessas áreas em São José que são cuidadas pelos proprietários, sim, mas que outras pessoas utilizam para depositar lixo e resíduos que eles querem se desfazer de suas casas, como utensílios de grande volume, e acabam acarretando ao morador um passivo que não é dele, né? Eu espero que ele resolva em parte, porque também esse viés contrário ele também não é correto e não é justo pelo direito à propriedade e o não direito das outras pessoas de disporem do que não lhe pertence. Muitas vezes foi relatado, inclusive na Câmara, na região nossa lá da Colônia Santana, terrenos que as pessoas vão jogar resíduos no final do dia, no final da tarde, quando não descartam outras coisas que a gente já viu de uma maneira bastante abrangente, né? E cabe ao proprietário limpar e ainda, se for o caso, muitas vezes ser penalizado. E às vezes a gente está falando de áreas de preservação permanente, áreas de borda de rio, de borda de vala, que ele não pode nem mexer e nem se apropriar de outra forma. Então, fica ainda um viés nessa questão da preocupação que nós devemos pensar de que maneira solucionar, haja vista que a gente tem acompanhado e o poder público não tem tido condições, porque são muitas atividades, de coibir esse tipo de prática. Sou favorável, mas que seja o embrião de uma solução definitiva da problemática que, a meu ver, vai continuar ainda acontecendo em algumas áreas. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Próximo vereador é o vereador Antônio Lemos. Eu já anotei aqui o vereador Jair Costa e o vereador André também, que são os próximos a discutir. Com a palavra, vereador Antônio Lemos. Obrigado, presidente. Sem dúvida alguma, um projeto extremamente necessário, importantíssimo para a cidade de São José. Nós, vereadores, todos os vereadores, a gente caminha pela cidade de São José e a gente vê a importância do tema que nós estamos tratando. Muitos terrenos abandonados, grande parte dele da prefeitura, terrenos públicos, abandonados que servem para crime, que servem para depósito de lixo. Por outro lado, eu tenho uma grande preocupação em relação a esse projeto, e em função disso votarei contrário, pelo aspecto da proteção à propriedade privada. Eu acho que o projeto, no artigo 3º, quando estabelece a multa de 30% do serviço público prestado pela prefeitura como multa, é excelente, concordo, mas o IPTU progressivo sobre a propriedade privada eu achei muito agressivo, achei muito forte. E nós devemos ter um cuidado muito grande, pelo menos na minha perspectiva, claro, concordando com o debate, com a visão de cada vereador, mas na minha visão particular, nós devemos ter um cuidado muito grande quando o município, quando o Estado começa a intervir sobre a propriedade privada. O IPTU progressivo desse projeto de lei, eu achei mais do que progressivo, eu achei agressivo. Nós podemos sanar o problema já quase com a multa de 30%. A propriedade, o terreno precisa da calçada, a prefeitura vai lá, faz a calçada, cobra o serviço, mais 30% de taxa administrativa. Ótimo. Nós temos o IPTU progressivo, não é que eu discordo do IPTU progressivo, mas os índices do IPTU progressivo neste projeto, como eu disse, eu acho extremamente agressivo. Até porque somos testemunhas de que muitos desses problemas não são gerados pelo dono da propriedade. Lixo em terreno alheio é muito comum na cidade de São José. E obviamente, isso vai gerar notificações, gerará problemas para o proprietário, mas isso não é, muitas das vezes, quase na maioria, pelo que eu conheço,
Não é o proprietário do terreno que joga lixo no seu terreno. É a comunidade, é o entorno que faz isso. Então, senhor presidente, mesmo considerando, vereador Nardi, considerando que o projeto é importante, o debate é essencial, nesse caso. Acho que esse projeto deve ter um debate maior com a cidade de São José, talvez ficar dentro do Código de Obras. É importantíssimo para a urbanidade, para a segurança, para a beleza da cidade, mas em proteção à propriedade privada, achei o IPTU progressivo muito nesse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Próximo vereador, vereador Jair Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os vereadores, vereadoras e o público que nos assiste pelas mídias sociais. Parabenizar o vereador Nardi pelo projeto, que é de suma importância, tendo em vista que todos os vereadores da Câmara de São José, nos 3 anos que eu estou aqui, sempre defendendo, principalmente esses depósitos de lixo que são nessas áreas, desses terrenos que não são limpos. Eu quero discordar do vereador Lemos pelo seguinte: o terreno, quando ele está sem ser limpo, ele serve de convite para as pessoas depositarem o resto de material de construção, como eu já vi aí. Eu já trouxe várias fotos para vocês verem na Câmara, presenciarem aí, principalmente uma área linda como é a Nova São José, sendo depositado lixo todos os dias, é de resto de imóveis, é de material de construção, é depositado todo tipo de material lá. Então, gostaria de dizer que sou a favor da opinião também do vereador Coinoldo. Quando se pesa no bolso, a coisa funciona. Para nós termos uma São José limpa, nós temos que começar a cuidar principalmente das áreas hoje que são preservadas pelo município de São José e também cobrar desses donos de terrenos que deixem seus terrenos ao lado de vários vizinhos cheios de matos, trazendo vários ratos, cobras, baratas e tudo quanto é tipo de bicho, de inseto. Então, parabenizo o vereador Nardi, com certeza o projeto vai ser aprovado e vou votar favorável, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair. Próximo vereador, vereador André, e em seguida este vereador. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores. O Reinaldo falou uma coisa super importante, que primeiro tem que começar com o exemplo da prefeitura, e a prefeitura tem que limpar os terrenos públicos, porque tem muito terreno público, e por mais que o cidadão vá lá e jogue lixo, a prefeitura tem que fazer essa fiscalização e tem que fazer essa limpeza para dar exemplo para o privado. Esse talvez seja um dos grandes problemas do município, pelo menos nesse mandato. Existem aqueles que limpam seus terrenos, mas é uma minoria. O fato é de que as pessoas, infelizmente, em muitos desses loteamentos novos, e tem vários em Areias, em Hipotecas, na Forquilhas, que o cidadão vai lá e compra um terreno e deixa ele parado lá para valorizar e não faz a sua parte. É importante a comunidade entender que já existe lei, o cidadão ele tem que fazer calçada, ele tem que cercar, ele tem que fazer a limpeza, e se não está fazendo é porque a prefeitura não tem endurecido, não tem fiscalizado como deveria fiscalizar ou como poderia fiscalizar, independente se a multa é baixa ou não. E isso é muito recorrente, porque faz quase 4 anos que a gente tem falado muito disso da tribuna. E não é uma questão de estética, é uma questão de saúde pública. Então, por isso que é importante. Por fim, é mais uma lei autorizativa, né? A gente sabe que a lei autorizativa é uma lei muito mais política. Então, eu espero que, após a aprovação dessa lei, sancionada essa lei, que a prefeitura tome providências de fato e reais, e que a gente, como vereadores, independente se é da base ou não é da base, que a gente cobre do Poder Executivo uma ação imediata, para que a gente não continue
continue sofrendo, os moradores que pagam o seu IPTU, que tem a sua casinha, mas que estão do lado de um terreno que é baldio, que o dono deixa lá especulando, e ele não limpa, e a prefeitura, no final das contas, não é tão dura como poderia ser. Então, vou votar favorável, mas lembre, é uma lei autorizativa, a gente tem que cobrar da prefeitura para que ela faça acontecer. Obrigado. Uma correção, André, posso pegar 30 segundos? Fazendo uma informação, só o artigo 4º que é autorizativo. Todos os demais ali da lei é a lei que impõe, sim, sanções e impõe obrigações. Não é totalmente lei autorizativa. Só naquela parte que nós não podemos criar multas sobre. Obrigado. Obrigado, vereador Nardi. Eu acho muito importante a proposta do vereador Nardi, por tudo que os senhores também já colocaram. Eu só gostaria de fazer aqui algumas sugestões ao vereador Nardi, que é autor do projeto. Me preocupa só na questão dos novos loteamentos, que são os recém-entregues, que deveria ter uma margem de tempo de 1 ano, 2 anos, porque a pessoa ela comprou o terreno, ela está pagando parcelado ainda para juntar recursos para iniciar a construção da sua casa, né? E não há essa margem separando o que está no campo especulativo, no que está abandonado, daqueles terrenos dos novos loteamentos recém-entregues. Talvez é uma questão que possa aprimorar na proposta de lei. E também, essa lei sendo aprovada, é importante talvez o vereador Nardi fazer uma emenda no seu próprio projeto, porque nós temos em vigor a Lei 2.487/93, que trata dessa mesma matéria, e a Lei 2.766, que trata da mesma matéria, no âmbito do aspecto geral. A sua proposta trata do assunto e aprimora, melhora, moderniza, mas nós vamos ter 3 legislações tratando da obrigatoriedade de fazer calçada, né, de fazer muro, de limpar, podendo as 3 também aplicar multas em diferentes momentos. E como colocou o vereador Antônio Lemos, nós também temos a previsão de penalidade, de multas, no novo Código de Obras que está tramitando na Câmara, né? Como isso aqui é uma lei ordinária, ela provavelmente vai ser aprovada mais rápido que o Código de Obras, mas lá na frente, quando tiver a aprovação do novo Código de Obras, essa lei talvez ela entre num pacote de outras leis que vão precisar ser ou adequadas ou revogadas, porque do ponto de vista da fiscalização você vai ter 4 possibilidades de aplicar 4 multas diferentes, porque vai ter 4 legislações permitindo a mesma penalidade. Acho que nesse primeiro momento é importante que a sua lei siga o andamento, que vai com certeza ser aprovada mais rápido que o Código de Obras, mas é uma lei que com a aprovação do novo Código vai precisar sofrer uma revisão. E principalmente, de repente, fazer uma emenda, vereador Nardi, deixando claro a revogação da lei que eu citei de 93 e 95, para não criar também nenhum prejuízo para quem for ser fiscalizado, autuado, até porque vão ter possibilidades diferentes de penalidade. Mas é um tema importantíssimo, tem outras matérias parecidas com essa já aprovada na casa, mas no fim acaba não conseguindo lograr êxito, né? Até porque é muito difícil de exercer essa fiscalização. Então eram essas considerações, mas a matéria é mais importante do que essas observações. Pergunto se há mais algum vereador que deseja discutir ou parecer. Pela ordem, o vereador Cloni e depois o vereador Túlio Maciel. Eu me inscrevi ali, eu já tinha levantado a mão, mas era para... acho que o vereador Nardi já esclareceu, até porque eu fui um dos relatores do processo aqui, do projeto, com relação à regulamentação ali das multas. Eu sou um vereador que sou contra a multa no município, mas neste caso, eu fiz o parecer favorável, porque aí entra a questão da limpeza dos terrenos também, né? Que a gente vê hoje aí muitos terrenos baldios e objetos de muita sujeira que traz muito problema de saúde pública. Mas aí ficou a questão do Poder Executivo, mediante uma edição de regulamentação específica com relação a essa questão da multa progressiva, tendo por base o cálculo do valor do IPTU do imóvel. Então eu só queria deixar esse relato ali para que as pessoas pudessem compreender. Era só um adendo só. Mas eu acho que o Nardi já tinha respondido anteriormente. Obrigado. Obrigado, vereador Cloni. Próximo vereador, vereador Túlio Maciel. Não, na verdade, eu só queria relembrar algumas coisas que já se passaram em anos anteriores, né? Até, inclusive, quando eu fui da Secretaria de Obras, lá pelos anos 98, 99, 2000, início dos anos 2000, eu trabalhava na coordenação da parte de obras, assim, serviço tudo muito no começo, tinha muito terreno assim.
Então, inclusive, na época foi feita uma lei, eu não lembro se foi aprovada na Câmara ou não, mas era usado, acredito que sim, desculpa não ter esse dado, mas era feita a notificação, a intimação, dado prazo, multa. Depois esse processo era encaminhado à Secretaria de Obras, nós fazíamos todo o orçamento para execução de calçada, ou muro, ou mesmo que fosse só a limpeza do terreno, e isso era encaminhado ao proprietário, era feito o serviço e depois era ganho na justiça, assim, não se conseguia cobrar do proprietário nem mesmo a limpeza do terreno que foi feito pelo processo. A justiça acabava derrubando, por isso devia ser um projeto, acredito, inconstitucional. Muita gente participava. Só um minutinho, vereador Reinaldo. Então tinha esse procedimento que se adotava, né? Ou então era caso de saúde pública que nós intervíamos mesmo, fazia a limpeza e era parte da Secretaria de Urbanismo e Serviço Público cobrar toda a parte de passeio e muro. Eu achei que essa lei era uma lei mais impositiva, mas como ela é uma lei autorizativa, até eu sou favorável. Vi o que o vereador Antônio Lemos falou, concordo muito no teu direito de posse, no teu direito de contestar algumas coisas. Sou contrário a alguma parte dessa taxação. Deveria ser um pouquinho mais bem analisado isso aí, tá? Mas eu acredito que nós tenhamos que seguir em frente de alguma maneira para ajudar a manter a limpeza dessa nossa São José. Então, no caso, até por ser um projeto autorizativo que vai ter muita discussão e não sei se isso, inclusive, vai ter alguma legalidade, eu sou favorável. Obrigado, vereador Túlio Maciel. Pergunto se há mais algum vereador que deseja discutir o parecer. Então, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Eu pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Sim. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos Filho? Pela exposição já feita, não, senhor presidente. Como vota o vereador Caí Martins? Voto sim. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Voto sim. Como vota o vereador Edilson Vieira? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Voto favorável, senhor. Como vota a vereadora Mary Hang? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvínio Coelho de Ávila? Voto sim. Como vota o vereador Reinaldo de Assis Neco? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Vou votar favorável. Declaro encerrada a presente votação. Está aprovado o parecer em primeira discussão por 17 votos favoráveis e 1 voto contrário.